gente serena, serenos e serenas do meu coração. Sejam bem-vindos à minha cozinha. Resolvi gravar pra vocês um relato. Como tá bem corrida a minha rotina, até parar um tempo pra gravar, arrumar cenário, me maquiar, me arrumar, vocês vão ver mais a realidade aqui então, tá bom? Aliás, meu nome é Bela, meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bela. Eu acho que não falei em todos os vídeos, né? Mas enfim, vamos ao relato então, né? Qual que é a intenção desse vídeo? É falar pra vocês um pouco sobre como é importante a gente refletir sobre as nossas vivências. Tem feito muita diferença na minha vida fazer essas reflexões, sabe? Inclusive eu tenho caderninhos que eu escrevo as minhas experiências. Se você quiser ver um deles, amanhã eu vou mostrar no story do Instagram. Me acompanha no Instagram se você não segue, o link tá na descrição. E eu acho importante isso. Todas as experiências que a gente passa na vida são repetições de ciclos, né? São aprendizados que a gente precisa fazer. Eu aprendi assim, a gente veio pro planeta Terra, né? Então a gente nasce aqui bonitinho, faz lá nosso plano encarnatório pra vir pra cá, né? E planeja os aprendizados que a gente vai fazer. Só que a gente vai passando nossas experiências de vida, e enquanto a gente não conclui o aprendizado, as situações se repetem. Então são ciclos que sempre se repetem. Se a gente parar para observar a nossa vida, você vai notar que muitas experiências você repetiu as mesmas ações, você foi pelo mesmo caminho e deu tudo errado da mesma forma. Então isso vai repetindo até que a gente tenha consciência de que o que tá dando errado, que escolha que a gente tá fazendo errado, o que a gente precisa mudar para então iniciar novos ciclos e fazer novos aprendizados. E eu acho muito legal, aliás, por experiência própria, eu tenho notado que depois que eu comecei a refletir sobre as minhas experiências, né, sobre as coisas que acontecem mesmo na vida, as decisões que eu tomo, as consequências que tiveram, se me prejudicou principalmente, por que isso aconteceu, o que eu não prestei atenção. E eu tenho um relato pra vocês sobre o prejuízo que eu tive, né, psicológico, físico, emocional, de ser boazinha demais. Que é perigoso, né? Perigoso quando a gente quer agradar todo mundo, de sim o tempo todo, sem analisar as consequências das nossas decisões, não só na nossa vida, mas principalmente as pessoas que fazem parte da nossa vida, que essa foi uma das lições mais importantes que eu aprendi com essa experiência. Então, o que aconteceu? Ano passado, eu não vou dar nomes aos bois, porque eu não quero... Aqui não é a intenção, não é falar assim, nossa, fulano estava errado, fulano ciclano estava errado, mas sim é relatar experiências, né? Para que a gente possa aprender juntos com as experiências. Então, ano passado, uma pessoa que eu amo muito, que eu gosto muito, que eu amo muito, me pediu um favor. E quando essa pessoa pediu esse favor pra mim, eu estou acostumada a sempre dizer sim para esta pessoa. E ela pediu um favor pra mim muito delicado. Por quê? Era um favor que ia levar muito tempo para que eu concluísse. Então eu ia ter que ficar um tempo mudando a minha rotina, né, para me adaptar a este favor que eu ia prestar a esta pessoa. E quando a pessoa pediu, eu disse sim. Então eu não analisei como que seria a logística, porque eu teria que mudar toda a minha rotina nos próximos dias, né? E a minha família também seria impactada por essa decisão. E deu ruim, né? Deu merda, como vocês podem imaginar, deu merda. Então, conforme fiz esse favor para essa pessoa, eu aprendi várias lições importantes. Claro que foi muito ruim no período, né? Primeiro que meu marido quase quis me esganar, quase quis pedir divórcio, porque eu não analisei as consequências dessa decisão. Então eu ia ficar muito tempo me dedicando a esta pessoa que eu estava ajudando e eu não teria mais tempo pra cuidar, enfim, cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar da minha filha, prejudicou meu trabalho também. Então, assim, foi difícil, mas foi uma lição muito importante.
E assim, eu tenho certeza que essa pessoa não fez por querer. Que essa pessoa é muito amada e que não, sabe, foi inconsciente, assim, não analisou as consequências. E eu também não analisei. Então eu aprendi várias lições importantes que eu anotei no meu caderninho de vivências, que nessa época eu já tinha. Então eu anotei lá. Eu tive esse insight, né? Anotar a experiência que eu tive, quais aprendizados eu tive com essa experiência e ficar mais atenta para não repetir, né? Ficar mais atenta para não prejudicar, não só a mim mesma, mas também não prejudicar outras pessoas. Então eu anotei lá, dia tal, mês tal, ano tal, eu passei pela experiência tal, aconteceu isso, isso e isso. Ninguém precisa ler seu caderno de vivências, tá bom? De experiências, é só você com você mesmo. E eu anotei lá, na verdade ninguém sabe desse caderno, só eu. Então eu anotei lá a experiência e em seguida refleti, né? E eu listei os aprendizados que eu tive com essa experiência. Então eu listei lá, número 1, eu aprendi tal coisa, tal coisa, tal coisa. E dessa experiência em si, eu aprendi a pensar antes de responder às pessoas, sabe? Ter mais consciência sobre as escolhas que eu faço, porque cada escolha que eu faço, ela impacta a minha vida e ela impacta também a vida das pessoas que dependem de mim. Então, se eu digo para alguém que eu posso fazer um favor e eu depois não tenho tempo para fazer as minhas coisas que são importantes para mim, são prioridade, ou mesmo também não tenho tempo para fazer as coisas que são minha responsabilidade, como casa, família, aí complica demais, né? Complica, porque eu acabo me prejudicando e prejudico as outras pessoas. Então, com essa experiência, o primeiro aprendizado foi esse, né? Pensar, quando alguém pedir um favor pra mim, pensar se realmente eu tenho condições de ajudar essa pessoa. Isso é importante. Antes da gente querer ajudar alguém, é avaliar mesmo se a gente tem condição de dar essa ajuda. Porque, claro, a gente aprende que tem que ser bondoso, tem que ser generoso, tem que ajudar todo mundo. Mas também não é assim, né? Se a gente não tá bem, se a gente não tem condição de ajudar nem a nós mesmos, como que a gente vai ajudar outra pessoa, né? Então essa foi a primeira lição importante que eu tive. A segunda lição importante que eu tive foi ter cuidado com as relações que eu tenho, né? Prestar atenção às pessoas que fazem parte da minha vida. Por mais que eu ame, por mais que sejam pessoas especiais pra mim, eu tenho que ter cuidado com as decisões que eu tomo, porque impacta a minha vida. E assim, eu não perguntei pra minha filha se tudo bem a mamãe fazer esse favor, eu não perguntei pro meu marido se tudo bem pra ele. E, enfim, por amar muito a pessoa por quem eu fiz o favor, eu acabei prejudicando as outras pessoas que eu amo também. Então, ter cuidado com as pessoas do seu lado é nesse sentido, sabe? De ter cuidado mesmo. Cuidado no sentido de zelo e cuidado de... Às vezes a pessoa inconscientemente pede um favor e não avalia também as consequências daquilo pra você, né? Ou se tem outras alternativas. Enfim, eu aprendi isso, assim, sem julgar. Eu não pensei assim, nossa, como essa pessoa está errada de me pedir um favor. Eu podia muito bem dizer não, né? Mas eu disse sim. Então, responsabilidade minha, né? Minhas decisões, minha decisão, minha escolha, minha responsabilidade, consequências eu tenho que arcar com elas também. E com, enfim, os aprendizados que eu tive. Eu considero que foi uma experiência boa, no fim, né? Porque me ensinou a ter mais consciência. Realmente, ter consciência do que eu tô fazendo, né, com a minha vida. Então eu comecei a prestar atenção se... É claro que não é perfeito, né? Não é um mar de rosas, né? A gente não tá 100% consciente o tempo todo. Mas, de uma forma geral, quando tem uma decisão muito importante que vai realmente impactar minha vida a curto, longo prazo. Antes eu era meio vida louca, então a primeira coisa que vinha na minha cabeça eu já decidia. Mas agora não, realmente agora eu paro, penso, não, epa, eu até falo pro meu marido, não vamos pensar, não vamos tomar decisões precipitadas nessa situação, vamos avaliar o que vai acontecer,
como que a nossa vida vai funcionar a partir disso? Será que a gente está seguro? Será que a gente tem estabilidade emocional, física, financeira para tomar essa decisão? Então, agora imagine só se eu tivesse passado por essa situação, me prejudicado, ficado chateada, não tivesse anotado a experiência, não tivesse anotado os aprendizados. Provavelmente eu ia ficar chateada com a pessoa, ou muito provavelmente daqui a um tempo, essa ou outra pessoa me pedindo favor, eu ia também dizer sim, sem avaliar, sem refletir, sem nada, novamente passar pela mesma situação, novamente magoar minha família, meu marido, minha filha. Enfim, isso é só um exemplo. Com certeza em nossa vida a gente passa por diversas outras experiências que se a gente não ficar atento aos aprendizados importantes que a gente precisa ter com aquela situação, a gente vai de novo passar pela mesma situação, né? Pra quebrar a cara de novo. É assim que o universo funciona, né? E não é assim que Deus tá castigando, ou o universo tá te mostrando isso pra puxar sua orelha, pra te dar um sermão, enfim, pra te ensinar. Não é isso, que nós mesmos atraímos essa situação. São as nossas energias, é a nossa predisposição. Então, se eu tenho uma predisposição a ser boazinha demais, porque eu sou, e não tô falando isso num bom sentido, porque isso é negativo. Eu não faço uma autoavaliação do que é prioridade pra mim, do que é importante pra mim, meu autocuidado, meu tempo pra mim. Sou propícia a agir no automático. Agora, com as experiências que eu tenho tido com a espiritualidade nos últimos no último ano, que eu tô fazendo essas avaliações, essas autorreflexões, tem melhorado bastante. Então, eu tenho dito mais não. E sabe o que eu percebi? Que depois que eu comecei a dizer não para algumas pessoas, as que não gostavam muito de mim, enfim, se afastaram, que bom, né? Vai com Deus, Deus abençoe. E as pessoas que gostam realmente de mim, falaram, não, tudo bem, Bela, não tem problema. Um exemplo disso é meus prazos com os clientes. Antes eu dizia sim pra todo mundo e ficava super sobrecarregada. Aliás, ainda estou sobrecarregada. Mas, os próximos trabalhos eu comecei a dizer, agora não tem como, a agenda tá cheia. Não, vamos passar pro prazo possível e tal, conversando com gentileza, porque a gente pode ser correto, a gente pode dizer as nossas verdades, os nossos valores, mas sem precisar ser ríspido. Então dá pra gente ser gentil e ainda assim dizer um não. Isso dá um outro vídeo. Mas enfim, esse vídeo é sobre a importância de refletir mesmo sobre as suas experiências. E eu recomendo mesmo fortemente você ter um caderninho para qualquer situação que você estiver passando na sua vida agora, nesse momento, ou mesmo uma que você acabou de passar, anote, independente do que seja, do que tenha acontecido. É uma coisa pra você, entendeu? É uma coisa pra você mesmo avaliar. E às vezes escrevendo fica até melhor de você conseguir refletir. Às vezes a nossa cabeça tá com tanta coisa, né? É que nem uma casa acumulada com vários móveis, com várias coisas que você vai guardando ao longo da vida. Não dá pra ver solução. Mas quando a gente coloca as coisas no papel, é meio que a gente foca no nosso pensamento numa coisa só, que é aquilo que a gente tá escrevendo. Depois lendo, escrevendo, fica tudo mais claro, fica mais transparente. E aí vem os insights, né? Os aprendizados que você teve. Ou daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. É uma coisa assim, bem legal, eu recomendo, tá bom, pessoal? Então é isso. Grande beijo, eu vou terminar aqui a minha revisão. E fiquem com Deus até o próximo vídeo. E acompanha lá no Instagram que amanhã eu vou fazer um story pra vocês mostrando meu caderninho de vivências, tá bom? Beijão, tchau, tchau, fiquem com Deus.